Eu falo muito isso lá na clínica, a gente não reabilita um joelho. A gente faz uma avó conseguir sentar no chão e brincar com o neto dela. A gente tem sempre um objetivo para alcançar. Quando você conta uma história para você, quando você vê de forma diferente, é realmente uma profissão muito bonita, mas como você falou, tem muita gente que gosta de reclamar e as pessoas nem pensam. Tem realmente assim, a gente tem uma fisioterapia que ainda em muitos lugares eu entendo que é uma profissão desvalorizada, é um piso baixo, mas assim, cara, quem quer faz, dá para fazer. Neste episódio, a conversa é com Camila Maciel, fisioterapeuta, empreendedora e fundadora do Centro de Físio, com mais de 25 anos de atuação na traumato ortopédica. Com uma trajetória marcada por coragem, disciplina e amor pelo esporte, ela compartilha como transformou sua história pessoal em uma carreira sólida e cheia de propósito. Um episódio inspirador para quem está começando, para quem pensa em empreender e para quem acredita que a fisioterapia pode ser um caminho de realização desde que a gente escolha escrever a própria história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Se você entrar lá no YouTube ou no Spotify, você consegue ver esse episódio com vídeo. E se você gostar desse episódio, você pode mandar para alguém que pode se beneficiar de mais uma história de empreendedorismo e que pode ajudar um amigo seu, um colega seu, nessa aventura que é empreender no Brasil. Empreender também no Brasil, empreender em qualquer lugar é a salvação dos países, é a salvação do mundo, é a salvação do Brasil, porque o empreendedorismo é o único caminho. Então, aqui hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, e a gente teve um papo super legal, e o papo foi tão fluido, tão gostoso, que eu resolvi convidá-la para fazer um podcast com a gente. A minha convidada é a fisioterapeuta, empreendedora, tá na estrada há 25 anos, trabalha na área de traumato-ortopedia, fundadora do Centro de Físio Camila Maciel. Minha convidada é Camila Maciel, bem-vinda. Obrigada, Eli, pelo convite. Espero poder somar aqui um pouquinho nesse papo, ajudar os nossos colegas aí nessa jornada de empreender. Como você falou, que empreender realmente é o único caminho que tem. E eu acho que é uma jornada que não é fácil, mas é uma jornada muito gratificante, porque assim, é o que a gente conversou aquele dia aí pessoalmente, né? A gente aprende todos os dias. Então, é, Exatamente. vamos lá falar sobre um assunto que eu adoro, tenho algumas histórias para contar e vai ser bem legal. Muito bom. Camila, primeira pergunta que eu faço para todo fisioterapeuta aqui, por que que não foi fazer engenharia? Por que que não foi fazer direito? Por que que não decidiu fazer uma... Aconteceu algum problema na sua vida que você decidiu ser fisioterapeuta? Pois é, não, a minha história é interessante. Como várias pessoas naquela fase ali, eu não sabia o que eu queria fazer, cada dia eu pensava em uma coisa diferente, mas eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre fui muito atleta. Eu conheci o meu marido no esporte. Meu marido é meu primeiro namorado, tô há 29 anos com ele, então a gente se conheceu no esporte. E o universo do esporte sempre me encantou muito e me encanta até hoje. Então eu, de repente, pensei assim, tive uma brilhante ideia, queria unir duas paixões, né? Mas eu não sabia o que que era a segunda paixão, mas eu sabia que era o esporte. Então, a primeira coisa que eu pensei com aquela cabeça de adolescente, de 16 anos, foi educação física. Uhum. Então, eu estava muito tendenciosa para educação física. E aí, fui conversar com meu pai, eu preenchendo o papel, porque o papel era manual, né, naquela Uhum. época, aquelas fichas. Fui conversar com meu pai, e meu pai nunca foi uma pessoa assim que se meteu muito na minha vida. Mas ele perguntou o que que eu ia fazer, porque cada dia era uma coisa que eu pensava. Eu falei, pai, eu vou fazer educação física. E eu sempre fui muito empreendedora, desde jovem. Não foi só na fisioterapia que eu resolvi empreender. Então, eu sempre fui aquela que vendia doce na escola, fazia adesivo para vender na escola. Aí o negócio foi, eu fui crescendo, eu pedi para minha mãe me levar o que seria o Brás aí, que seria o Saara daqui, para comprar Uhum. caneta, lapiseira, e vendia mais barato do que a papelaria do lado da minha escola, e vendia. Então, assim, eu nunca gostei muito de pedir dinheiro para o meu pai. Primeiro que ele não tinha dinheiro sobrando, Uhum. e segundo que eu realmente não gostava daquela situação. Então eu sempre gostei muito de empreender. E meu pai ali falou uma coisa que para mim foi um divisor de águas. Ele falou, minha filha, educação física hoje não é uma profissão muito reconhecida, porque na época, eu estou falando de literalmente 30 anos atrás, né? Porque foram Uhum. 4 anos de faculdade, 25 anos formado e mais o vestibular. Então, na época, ou você era professor de escola, né? Ou você era um professor, não tinha nem personal na época, um professor de salão ali, de academia,
mas eu queria ser técnica, né? Aquele sonho. Ele falou, Hum. Camila, assim, quantos profissionais tem para você ser uma técnica? Então, aí ele falou, olha, eu acho que vai ser uma vida muito difícil e eu acho que financeiramente você pode não ser tão bem sucedida. E ele falou, ó, e aí eu não gostaria, você não ter um perfil de ficar dependendo de uma outra pessoa, de um marido, de alguma coisa assim. Então falou a palavra mágica para mim. Eu falei, bem, realmente essa situação não é uma coisa que eu imagino, me imagino passando. Então eu pensei muito rápido, porque a gente deixa tudo para a última hora. Pensei muito rápido, eu falei, gente, o que que eu posso fazer ainda nessa linha de raciocínio? Falei, fisioterapia. Mas foi, Hélio, assim, muito no susto, assim, porque eu estava preenchendo, meu pai apareceu, e não era um perfil, assim, de ter essas conversas, eu mudei na hora. Mudei, passei, e foi realmente um amor à primeira vista, assim, eu não era uma excelente aluna na escola, é, mas na faculdade, eu fiz Gama Filho, aqui no Rio, uma faculdade particular, mas, assim, muito bom padrão, que não existe mais. Eu Uhum. terminei como, enfim, a segunda melhor aluna da turma, porque eu realmente me apaixonei e me apaixonei pelo processo e mergulhei de cabeça na fisioterapia. Poxa, que legal. E aí você presta esse vestibular e começa a sua graduação. Conta um pouco dessa jornada de graduação, como é que era para você, todas as descobertas, os caminhos, o dia a dia. Então, como eu falei, eu não sabia o que eu podia esperar, mas assim, eu fui me apaixonando assim pelo processo mesmo. Laboratório de anatômico, assim, me chamou muito a atenção. Enfim, várias matérias, assim, eu me interessei muito biomecânica, né, anatomia. Uhum. Eu tenho um perfil, você viu aí, né, de falar pra caramba. Então, assim, eu fiquei muito amiga dos meus professores, que são amigos até hoje. Então, assim, foi uma jornada que eu aproveitei, assim, eu Uhum. aprendi, eu estudei, eu já fiz muitas conexões na graduação, e, e aí tem uma história também super interessante, Uhum. que foge um pouquinho, entre aspas, da sua pergunta, mas no final ela vai se encaixar. Meu pai era um pai de classe média, eu tinha duas irmãs, então, assim, não faltava dinheiro, mas também não sobrava dinheiro. Então, na faculdade, eu resolvi vender roupa, é, e e aí comecei a vender roupa. Eu subi aqui para a Serra, onde tem várias confecções. Eu ia uma vez por mês, descia com o carro cheio e virei a sacoleira da faculdade para pagar os livros, para pagar as viagens, os congressos, isso tudo. E aí o negócio foi crescendo tanto que no final eu já tinha vendedoras, eu já tinha representantes Rio, São Paulo, Salvador, e eu já estava de um tamanho que eu tive que tomar uma decisão ali. E por isso foi importante, tanto meus colegas quanto meus professores, eu sentei muito com eles, né? Tem alguns professores, o José Roberto Prado Júnior, que não está mais aqui entre a gente, foi assim, um pai para mim na fisioterapia. E ali eu tive que tomar uma decisão aonde eu podia seguir com um negócio que já estava dando muito certo e me dava uma grana legal na época. Na época eu comprei carro, eu viajava, eu fazia tudo com esse dinheiro, Uhum. mas com essas conexões que eu fiz, conversei bastante e aí tive que estopar esse processo e focar de novo na fisioterapia. Então, aqueles estágios, eu sou realmente muito intensa, muito. Quando eu quero uma coisa, eu sou focada, então fazia estágio de manhã, de tarde, à noite, e comecei na fisioterapia assim. E aí para de vender roupa, para com a sua empresa e Pá, e aí você se gradua. E aí, me graduou. nesse processo de graduação, primeiro passo fora da faculdade na área, o que que você fez? Você não foi direto abrir uma clínica, você. Mas o que que acontece? Esse perfil, que é uma coisa até que eu falo muito para os meus colegas, eu tenho, enfim, um perfil que estimula o empreendedorismo para fisioterapeutas. Eu falo da importância desse lado social, desse network. Então, assim, eu fiz vários estágios, mas um estágio que eu fiz foi na ortopedia do Hospital do Andaraí, que é uma referência aqui no Rio, porque é uma referência de acidentes, de acidentes automobilísticos, de moto, baleados. É, então, lá eu já era aquela estagiária que ficava depois da hora, que pedia para os médicos para assistir os rounds com eles, passar round com eles, que eu participava da sessão clínica, pedia para entrar em cirurgia. Então, eu já fui fazendo conexão no estágio. Então, assim que eu me formei, os médicos só estavam esperando ali eu me formar para me passar paciente. Então, eu realmente eu não tinha uma clínica, mas assim, no D1 de fisioterapia, eu já tinha paciente para atender. E aí fui começando, atendendo em casa. É, meu marido, que era meu namorado na época, me deu de presente de formatura um ultrassom portátil, um tênis portátil, que eu guardo até hoje com muito carinho, porque é pré-histórico, mas eu Uhum. acho que conta muito da história.
Então, assim, eu ralei muito atendendo paciente em casa e um outro estágio que eu fazia, ele me efetivou. Então, eu ficava nessa clínica, que era de desportiva, trabalhava, assim, muito com jogador de futebol, eu ficava nessa clínica um período e o resto eu estava atendendo paciente em casa. Só que, assim, eu sou muito inquieta, eu não consigo ser diferente. Então, eu nessa academia que eu estava, eu olhava para uma piscina que ficava ali vazia e ninguém usava aquela piscina. E aí eu cheguei para minha chefe, que é minha amiga até hoje, e falei para ela assim: Poxa, é, eu amo trabalhar com hidro, eu tinha feito um estágio em hidro. Eu falei: Poxa, se eu arrendar essa piscina, eu te prejudico muito, eu posso continuar aqui com isso, eu não vou te largar e eu fico aqui. Ela: Não, lógico, vai ser ótimo, porque eu tenho paciente, eu também não gosto da hidro, eu indico para outro lugar. Então, Uhum. arrendei a piscina dessa academia, que era uma academia que tinha fisioterapia numa área. Eu arrendei a piscina. Então, eu já comecei ali também, sei lá, nem 3 meses de formada, a administrar uma piscina de uma academia. E aí foi só o começo. Aí o negócio, a brincadeira vai começando. É muito legal isso, né? Porque você percebe que esse instinto natural do empreendedor tá nele já. E ele começa a gente talvez tenha essa capacidade de observar o ambiente onde a gente está e entender as possibilidades de algo ser uma oportunidade, né? E talvez essa visão de olhar para as pequenas coisas e para o simples que está ao nosso redor e ser observador e ter essa capacidade de enxergar possibilidades seja o que faz de qualquer um de nós um empreendedor de verdade. Vou contar uma história para você, já que você contou a sua, de ver uma piscina lá subutilizada, vai lá, arrenda, e a primeira preocupação que você tem é não prejudicar ninguém, né? Poxa, se eu te prejudico muito se eu arrendar essa piscina, porque aí eu posso fazer isso, agitar, movimentar essa piscina, né? Eu também era estagiário numa clínica. Era um estagiário que, no meu último ano de faculdade, foi a única oportunidade, foi a primeira oportunidade que me apareceu, só no último ano. E muitos amigos meus foram fisioterapeutas estagiários de equipe de vôlei com um jogador famoso, assim, desde o segundo ano. E eu morria de inveja deles. Os caras chegavam na faculdade, eu estudei à noite, os caras chegavam na faculdade de uniforme, agasalho do time de vôlei. Ah, eu atendi como é que é o nome do jogador? Eu atendi o Xandó, eu atendi o Montanaro, eu atendi o William, cara, sabe, os jogadores assim que eu só tinha visto na TV. Esses caras já atendiam e falavam, porra, eu tô muito atrasado, meu. Esses caras estão muito na minha frente, porque os caras estão no segundo ano, já estão atendendo atletas de alto rendimento. Eu tô aqui carregando o caderno pra lá e pra cá e trabalhando. Eu trabalhava o dia inteiro, né, pra pagar a faculdade, que eu também não tinha grana. E aí eu fui estagiário nessa clínica, onde eu era estagiário de ligar e desligar aparelho apenas. E era uma clínica que abria das 8 às 18, uma clínica de convenião, assim, gente pra caramba. E aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, estamos em novembro aqui, final de novembro, tô me formando, só que ano que vem eu tô desempregado, cara. Eu ganho um pouquinho aqui nesse estágio, mas ano que vem eu não tenho renda mais, porque eu tô desempregado, preciso arrumar um emprego como fisioterapeuta, né? Não como estagiário. E aí eu pensei um pouquinho, eu falei, cara, essa clínica aqui, né? Acho que aqui é uma possibilidade. Eu chamei o dono da clínica e falei para ele, pô, você abre a clínica das 8 às 18, né? E acho que assim, as pessoas que passam aqui, que eu vejo, que eu atendo, são pessoas que trabalham, né? Pessoas que são CLT, pessoas que trabalham em vários serviços. Por que que você não me permite? Eu entro aqui 18 e abro a clínica para você até às 22. Eu pego dois estagiários lá da faculdade, trago aqui, e aí eu abro o serviço à noite para você. Você vai para casa descansar. Ele olhou para mim assim, porra, Hélio, puta ideia, hein? Puta ideia, sabe? E aí, cara, ele aceitou, me deu lá um dinheirinho, uma coisa bem simbólica. Eu comecei a atender nessa clínica, só que aí deu um problema, né? Porque como eu tava, como você, muito empolgado com a profissão, eu não segui o protocolo da clínica que era, meu, põe no ultrassom, põe no forno de beer, põe no TENS e manda embora. Põe no ultrassom, põe no forno de beer, põe no TENS e manda embora. Era aquela coisa passiva e vai embora. Eu comecei a atender os pacientes com muita cinésio, comecei a atender os pacientes com muita atenção, tal, e aí os pacientes às vezes vinham de noite comigo e voltavam para o horário da manhã porque eles não conseguiam fazer de noite. Eles na sala de espera, eles ficavam esperando assim,
Um perguntava pro outro, você já veio de noite aqui fazer fisioterapia? Não, nunca vi. Por quê? Não, pô, tem um japonesinho aqui que faz exercício pra caramba. Ontem mesmo eu fiz uma sessão de 2 horas aqui. Geralmente eu sou atendido aqui em 35, 40 minutos. Ontem eu fiquei 2 horas, saí daqui encharcado, tô melhorando muito. Uma pena que eu não consigo vir. Aí eu comecei a ferrar o serviço do cara, que todo mundo queria vir à noite, Imagino, ninguém queria vir de dia. Aí imagino. eu fui demitido por isso, entendeu? Então, Mas a isso, gente não consegue fazer diferente, né? é, É isso, isso é, automatismo, né? isso é uma estrelinha que eu carrego no meu currículo, que é ter sido demitido por fazer o correto, né? Por fazer o melhor, né? Pois é, não. E a gente vai fazer sempre, Hélio. Eu acho que isso é o que eu falei, é mais forte que a gente. A gente não consegue fazer mais ou menos diferente disso. É. E aí você arrenda essa piscina e dá certo? Dá muito certo. Dá muito certo, aí começa aquela. Exatamente, né? Todo mundo vai falando, ela vai ficando cheia, eu vou pegando mais horários, e aí ela cresce bastante. Só que tem uma limitação de horário, porque era uma academia. Então, tinham as aulas de natação para Sei. bebê, tinham as aulas de hidroginástica eu fiquei limitada ali. Então, dali eu parto para uma outra piscina na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, que essa piscina era perto da minha casa, na Zona Norte. E aí eu começo a trabalhar em Ipanema, que abre um outro horizonte para mim, que é um público que é um público, enfim, que pode pagar melhor por uma Uhum. fisioterapia e que também, assim, é um público que é, até por mais se cuida mais, né? Então ele é um público que faz mais o que você pede, que faz o dever de casa, que melhora. Enfim, a gente sabe que o paciente não tem localização, não tem idade, mas assim, é um público que entrega mais ali. Eu me encantei por aquilo, porque Uhum. as dificuldades que eu tinha num ponto, eu não tinha no outro. Então, Uhum. abre essa piscina para mim, aonde eu começo a fazer todos esses contatos que eu tinha na Zona Norte, na Zona Sul, em Ipanema, com os médicos, com os colegas, com os pacientes, e isso vai crescendo. Só que essa clínica tinha uma relação um pouquinho diferente. Ela já era uma clínica que tinha hidroterapia e eu era contratada para ser funcionária. Só que automaticamente comecei ali, porque era uma oportunidade de eu estar dando um passo a mais na minha carreira, mas automaticamente eu já estava também muito lotada e fiz uma proposta para a dona dessa academia, que também é minha amiga até hoje, e essa academia existe hoje, até está no Leblon hoje, é a Aquatop. Então eu comecei a ter os meus pacientes e ter mais horários ali. Então esse mesmo movimento que eu fiz num lugar, eu fiz no outro. Uhum. Dali, eu tinha uma estagiária que a gente se dava super bem, e ela chegou para mim e falou assim: Camila, eu tenho um tio e uma tia que são médicos, e eles trabalham na Zona Oeste, que é longe pra caramba, numa clínica popular. Eles são super bem e gostam do lugar, e eles agora estão ampliando a clínica, e eles estavam querendo botar fisioterapia. E eles me ofereceram, mas só que eu não sou formada. Então, eu precisava ter uma sócia. Queria saber se você toparia ser minha sócia. Falei, ó, e assim, o que me chamam, eu vou lá ver. Assim, eu não desperdiço, a não ser que seja uma coisa assim muito louca, que a gente também já vai tendo um pouquinho de experiência, a gente não perde tempo. Mas me chamou, eu vou lá ver. Peguei o Uhum. carro, 1 hora e pouca daqui, é, li o negócio, a história do cara era bacana, a estrutura bacana, o cara com uma energia bacana, que a gente também tem que se associar a pessoas Uhum. com energia parecida com a sua. Falei, cara, topo. Só que assim, eu vi aqui uma outra oportunidade. Como é que tem fisioterapia, se só tem clínico, cardiologista, vamos botar ortopedia. Aí o cara, mas eu não conheço e tal, não sei o que. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: eu sou responsável pela ortopedia, imobilização, raio-x e fisioterapia. Bora, bora. Apertei a mão do cara, tudo, aperto de mão, né? Porque é, era outra vibe o negócio. Aí a gente montou uma clínica, então a gente montou ortopedia, então eu comecei a trazer médicos, que eram meus colegas que queriam trabalhar comigo. A gente montou a imobilização junto com o raio-x e a fisioterapia. E aí eu comecei com essa clínica popular, que também deu super certo, mas pessoalmente estava super complexo para mim, porque aí eu já estava casada, eu já queria ter filho, era realmente muito longe. Então, Uhum. assim, e também num lugar que eu passava por lugares muito perigosos, vendi a minha sociedade para minha sócia, que está lá até hoje, mas Uhum. volto aqui para a Zona Sul,
Uhum. abrindo o meu primeiro consultório. E aí começa a primeira unidade do Centro de Físio Camila Maciel. Exato, há 19 anos atrás. E isso, que ano que é? Exatamente. Isso, 2008, 6? 2006, 2006. exatamente. E aí é isso, né? Foi o ano que eu casei. Então, eu falei pro meu marido, pô, né, a gente vai casar, eu quero estar mais aqui, não tá dando. Né, a gente quer, como meu marido era meu primeiro namorado, a gente já tava junto há muito tempo, a gente queria ter filho. Aí ele falou, não tem problema, vem pra cá. Aí eu falei, tá, vou voltar, vou ficar atendendo em casa de novo, não tem problema, não tenho medo de trabalho, vai dar certo. Ele falou assim, não, por que você não abre a sua clínica? Eu falei, poxa, mas a gente vai casar, tudo junto agora? Ele, não, é tudo junto agora. Ele falou uma coisa também que eu me lembro muito, que marcou muito a minha decisão, porque ele falou, Camila, olha só, tudo que você começa a fazer, o negócio vai girando rápido, depois quando você vê, já foi. É melhor você montar esse negócio agora, porque a gente ainda não tem filho, a gente está começando a nossa vida, do que você, no meio do olho do furacão, montar. Eu falei, cara, é isso, é verdade, tem uma razão. Foi aí que eu montei o meu primeiro consultório, já em Ipanema, dividindo com uma amiga. Então, era um consultório de menos de 30 metros quadrados, que a gente não tinha secretária, era bem pequenininho mesmo, e a gente tinha uma sala de atendimento, aonde a gente dividia ele em blocos. Então, 3 dias da semana, que eu não vou lembrar agora, eu ficava na parte da manhã e ela à tarde, e os outros dias ao contrário, para a gente ter flexibilidade e dar opção para os nossos pacientes. E nisso, a Marcela, que está comigo até hoje, que era minha estagiária dessa piscina de Ipanema, que eu tinha clínica popular e continuava na piscina de Ipanema, tá? Uhum. Sempre trabalhei mais de 12 era pouco, 15 horas por dia. Então, Marcela vem comigo, começa a trabalhar. Então, enquanto uma estava na clínica, a outra estava atendendo em casa. Logo, rapidamente, essa amiga minha, que também é minha amiga até hoje, a Silvinha, minha primeira sócia, osteopata, é, também começa um processo de casar, de ter filho, e eu começo a alugar os horários que ela não vai para a clínica, para o consultório, né? Era um consultório bem pequenininho. Uhum. Começa a alugar, e a gente começa a trabalhar já o dia inteiro ali e mais em casa. Então a gente já começou a dobrar o horário. Tem um número mágico na minha cabeça, tá, Hélio? Mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos Uhum. foram o tempo que eu precisei tomar decisões de sair e mudar, né? Então eu chego para a Silvinha e falo assim, Silvinha, não tá dando mais. Não tenho mais onde enfiar, gente. Eu preciso de mais espaço. Você quer vir comigo? Mas ela é uma pessoa assim que tem uma filosofia de vida muito diferente da minha. Ela é super mais low profile. Ela me achava doida. Ela falou, cara, Camila, não, eu prefiro ficar. Eu falei, então tá bom. Botei um amigo meu lá nos meus horários para dividir com ela, não deixá-la na mão. E fui para um outro consultório ali perto, abri com uma outra amiga minha. Mas aí eu falei, agora eu já vou fazer o negócio certo, né? Eu vou Uhum. pegar um lugar maior, vou ter uma sala só para mim, vou ter as 12 horas, ela com as 12 horas, vou botar uma secretária, vou botar um espaçozinho de exercício no meio, já vou fazer o negócio certo para não ter que mudar de novo. E aí, esse número mágico, né? 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava arrendando a sala do lado, que era dessa amiga minha, que não trabalhava às 12 horas. A gente já botava paciente no, no ginásio, fazia um rodízio, assim, era uma mágica que a gente fazia ali. Aí eu já tinha mais duas fisioterapeutas trabalhando comigo. E eu falei, cara, agora, mesma coisa, Carla. Carla também é muito minha amiga, tá morando fora agora, tá em Miami. Falei, Carla, vou precisar de mais espaço. Mas aí, peraí, Só, aí ah, a gente tá falando em quantos metros nesse segundo espaço? Porque o primeiro tinha esse 30, o segundo. Esse segundo tinha uns 40. E a gente fez uma Ah, mágica. Meu marido é engenheiro civil, o corredor ficava o espaldar, tinha uma recepção pequenininha, e a gente, cada uma tinha uma salinha pequena e mais um meio ali, que era um corredor que ficava o espaldar, dividido. É. dividido. Aí eu já tinha 12 horas numa sala, né? Uhum. Então eu tinha 12 horas, a Marcela, que já trabalhava comigo atendendo em casa ou ali, a gente revezava, e já entrou a Júlia, que está comigo até hoje também, e depois, enfim, a Lília foi entrando porque a gente foi pegando a sala do lado, né, a sala da Carla, da minha amiga. Uhum. E aí eu falei para ela, Carla, vou precisar crescer, vou precisar sair daqui, você topa aí comigo? E a Carla também estava no outro projeto de vida, enfim, ela sempre quis morar fora, ela falou, não, vou continuar aqui. Mas ela ficou sozinha, não precisei botar ninguém no meu lugar, ela ficou sozinha, eu também estimulei já muito ela a montar equipe, botar gente, esse modelo, para ela ter um pouquinho mais de flexibilidade.
E isso é em 2016. 2016, eu, pela primeira vez, eu falo, bem, agora também não vou errar de novo, vou fazer uma coisa maior e só minha. Não vou dividir com mais ninguém. A gente vai aprendendo, né? Não vou dividir com mais ninguém. Vou para uma sala de mais ou menos seus 60, 65 metros quadrados. Ali em Ipanema, é tudo muito pertinho, assim. Não mudava, eu não queria mudar muito a logística para o meu paciente, que eu estava Sim. acostumado. Monto a minha primeira clínica. E aí, a minha primeira clínica, eu falei, cara, essa vai ser do jeito que eu quero. Porque eu não sou aquela pessoa de brigar, de impor muito a minha vontade. Então, sempre que elas queriam uma coisa, eu queria outra, eu falei, tá bom, deixa do seu jeito. Porque eu sempre queria investir mais. Eu sempre tive essa cultura de investir mais. Eu queria investir mais. E elas, não tô podendo, é muito caro e tal, não sei o quê. Então, eu ia nessa. Falei, cara, essa eu vou montar do meu jeito. Aí pego uma arquiteta bacana, faço uma obra bacana, faço uma inauguração super bacana num prédio super legal aqui, Uhum, é, começo e já contrato mais fisioterapeutas, né? uhum. E com 3 meses, eu acho que eu te contei isso pessoalmente, com 3 meses, essa clínica pega fogo. Ah, peraí, peraí. Conta, vamos entrar nessa história do pega-fogo aí. Conta do começo esse troço, que é interessante. É muito interessante. Eu peguei essa sala e comecei a fazer obra. Na obra, a gente viu que o ar-condicionado não estava funcionando, assim, estava ruim, né? Ele ligava, mas ele não gelava. Eu ligo para a proprietária e falo: olha, esse ar-condicionado está com problema, eu preciso que alguém, se eu faço uma revisão aqui, que você me entregue ele funcionando, é, porque, enfim, é a sua responsabilidade. Ela, não, tá bom, pode deixar que eu vou mandar alguém. E ela me manda o filho do porteiro do prédio, que disse que trabalhava com ar-condicionado. Esse menino consertou, o ar-condicionado começou a funcionar. Beleza, fizemos a inauguração da clínica. No primeiro mês de clínica, eu via que o ar armava, desarmava, fazia uns barulhos assim, mas ele gelava, ele funcionava. No primeiro mês de clínica, minha conta de luz veio uma coisa astronômica. E eu falei, bem, tem alguma coisa errada aqui, porque eu tinha uma clínica que eu dividia com uma amiga minha, que tinha, não o dobro, mas tinha mais volume do que isso, porque agora eu tô aqui sozinha, e a gente pagava um terço dessa conta. Tem alguma coisa errada. A minha sorte, que isso aí é uma dica, quando a gente empreende, a gente tem que documentar tudo, porque a gente esquece e as pessoas esquecem, tudo documentado. Eu falei, olha, o ar-condicionado, ele tá com algum problema, ele tá funcionando, tá com algum problema, tudo documentado. E aquela coisa, não, vou mandar ele ver, depois eu mando e tal, a gente cobrando um belo dia, porque foi muito rápido mesmo, com 3 meses, minha irmã trabalhava comigo, eu tinha uma clínica, pulei uma etapa, eu tinha uma clínica na Barra também, então atendia na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, Peraí, é peraí, tanta peraí. coisa. Onde é que vem essa clínica na Barra? Que ano que é isso? Essa clínica na Barra, ela não, a gente não ficou muito tempo, eu vou contar por quê. Ela foi 2016, 2014. É, porque, mas para quem não conhece o Rio de Janeiro, da Barra para Ipanema é uma caminhada, é longe. Fora É, que talvez não seja tão longe, mas é um trânsito infernal para chegar, né? sim, é um trânsito, é como se fosse outra cidade mesmo. Outra Até o cidade. hospital tem lá e tem aqui, É, todas as coisas de infraestrutura tem é, na Barra e tem aqui. é. Não é tão simples assim. Mas como que eu montei essa clínica na Barra? Hum. Eu tenho uma grande amiga que é ginecologista, obstetra. Ela fez o parto de uma amiga dela, médica, e essa amiga chegou em casa com uma bebezinha e travou a coluna. Então ela falou, cara, ó, tô te mandando uma fisioterapeuta aí na sua casa. E eu fui para casa dessa médica, essa paciente atendê-la. A filha dela tinha 2 dias de vida. E que hoje é amiga das minhas filhas, das gêmeas, né? A Uhum. Carol. É, e aí, naquele papo ali, eu ajudando ela, e ela também, enfim, eu já tinha filha, né, minha mais velha, eu tentando ajudar ela também ali com aquela confusão da maternidade, daquele puerpério. A gente vira muito amiga. Ela era uma clínica, ela é uma médica clínica de dor, anestesista e clínica da dor, fez a formação lá fora. E quando ela volta para o Brasil, enfim, uma rede muito grande de seguro de saúde aqui do Rio, Brasil, né, que era a Mil na época, estava montando esse complexo na Barra. E ela seria a chefe de toda a equipe de dor desses 2 hospitais e desse centro de consultórios. E eles fazem essa proposta para ela não ser só da equipe do hospital, faz essa proposta para ela montar uma clínica no complexo. E Uhum. ela fala, cara, eu até monto com filho pequeno e tudo, mas eu vou ter que montar um time. E nisso ela começa, cara, você não topa, você não topa, você não topa. Eu falei, não, não, não topo, não topo, não topo. E lá pelas tantas, de tanta, assim, não, mas aí eles falaram que vai ser assim, mais assado.
E aí também vai ter isso, mais isso. Vou ter essa oportunidade assim. Aí o negócio foi ficando, aí é mais forte que a gente, né? Eu falei não, não, não. Aí chegou uma hora que tá bom, eu topo. E aí a gente montou essa clínica de dor, onde os pacientes eram atendidos pela emergência, pela equipe dela, e quem precisava dar continuidade no tratamento tinha esse tratamento nessa clínica que era nesse mesmo complexo. Então Entendi. ali eu me dividi entre Barra e Zona Sul, que, Nossa, como você explicou, a logística não é nada trivial. E nossa. é uma época também que antes de Olimpíadas, então não tinha o metrô, o trânsito era muito mais caótico, não tinha essa estrutura toda. E aí eu comecei a perceber duas coisas. É, primeiro, que essa logística não estava fazendo sentido, do tempo que eu perdia no trânsito, tudo, porque tempo é dinheiro, afinal de contas. E outra coisa também, que assim, eu tinha o dobro de risco, o dobro não, o triplo de trabalho e de estresse, de chateação, e eu não tinha o dobro, vamos dizer assim, de lucros. Uma conta bem básica, Sim, assim, de sim, papel de pão, tá? sim. Então eu falei, cara, né, o que que eu tô fazendo? Eu tô abaixando minha qualidade de vida, tô aumentando meu nível de estresse, tô aumentando meu risco, enfim, trabalhista, e não tô ganhando proporcional. E aí eu vi uma coisa que pode ser até uma coisa que virou uma crença para mim, mas que eu tô tentando mudar também, né? Porque eu acho que tudo são fases diferentes, épocas diferentes, você é outra pessoa. Eu, eu botei na minha cabeça que realmente o olho do dono que engorda o gado. Por quê? Porque eu tava segunda, quarta, sexta em Ipanema e terça e quinta na Barra. Os dias da Barra que eu tava eram muito lotados, os outros dias nem tanto. E os dias de Ipanema que eu tava, mesmo que com equipe, eram muito lotados e os outros nem tanto. Então eu via que o negócio dependia muito de mim, da minha presença, da minha barriga no fogão. E eu falei, bem, eu acho que essa conta no final, nem só financeira, não, ela não tá valendo a pena. Então a Carla, aquela minha amiga lá de Ipanema, ela estava comigo na Barra e ela comprou a minha parte de lá e eu fiquei só com Ipanema e só Uhum. com a minha clínica. Aí E foi aí que nunca mais saiu da Zona Sul. nunca mais saí da Zona Sul e nunca mais abri um segundo espaço. Aham. E esse espaço é o espaço de hoje ainda. Não, porque então pegou fogo, Aí pegou né? fogo, pegou fogo. E isso é Com três, que ano que pega fogo? 2016. 16. Aí tem 2016, um incêndio causado pelo ar-condicionado, que o porteiro, filho do porteiro tentou consertar, deve ter feito uma gambiarra lá. a gambiarra, isso. E a minha irmã, na época, trabalhava comigo, me liga, eu tava na Barra, ela me liga chorando. A clínica tá pegando fogo, vem pra cá, dá um jeito, vem pra cá. Eu chego, parecia cena de filme, eu chego na rua principal de Ipanema, a rua fechada, aqueles caminhões de bombeiro, o prédio, um monte de gente saindo. E tinha, na época, minha irmã trabalhava comigo, uma secretária, tinha duas filhos, cada uma com as suas pacientes, que lembro bem até hoje, são pacientes até hoje. É, e a primeira coisa que eu perguntei, óbvio, né, tem alguém lá dentro? Aconteceu alguma coisa? Elas tinham conseguido descer. Enfim, o que o fogo não destruiu, a água destruiu, né? Porque entra o Uhum. bombeiro, então a gente perde tudo. A gente tinha um seguro de estrutura, né? Então, porque realmente não foi um incêndio, na verdade, foi uma explosão que gerou um incêndio. Então, Uhum. assim, pegou a estrutura do prédio, fez um buraco na parede, né, rachaduras, isso tudo. E, graças a Deus, a gente tinha um seguro para isso, mas o meu seguro de conteúdo, ele estava em cima da mesa e não tinha sido pago. Então, foi assim, né, aqueles 15 minutos, meu Deus, ferrou, mas assim, não tem outra opção. O que que a gente vai fazer com isso? Então, quem tem amigos tem tudo, é o que eu falo. É muito importante esse networking, mas o networking sem pensar só em ganhar alguma coisa, sabe? O networking, assim, de você fazer amizade no mesmo dia. O Rio de Janeiro é pequeno, a gente tem poucos bairros, assim, é tudo muito próximo, não é tão grande igual São Paulo. Todo mundo estava me ligando já, oferecendo ajuda, e um grande amigo meu, ele tinha um esquema, ele é quiropraxista, e ele tinha um esquema também de boxezinho de acupuntura. Então, ele tinha um andar inteiro, muito próximo de mim, e ele falou: Camila, amanhã você vem atender aqui. Você não vai ficar sem atender paciente. Então, no dia seguinte, a gente tinha 19 pacientes marcados. A gente só não atendeu a primeira, porque ela não se sentiu bem com ela de ser atendida 8 horas da manhã, e a gente conseguiu atender todo mundo. A gente criou uma estratégia enfim, a gente pegou um, depois eu pedi com jeitinho, a gente conseguiu dois boxes nele, e a gente atendia os pacientes em casa sem custo extra nenhum.
A Uhum. gente, o mesmo valor da clínica, a gente atendia os pacientes em casa. Uhum. E aí eu precisava muito rápido de um lugar e estava descapitalizada, porque eu tinha feito pela primeira vez uma clínica sozinha, gastado mais, feito do meu jeito. Uma paciente minha vira para mim e fala: Camila, a gente tem várias salas nesse prédio, vai dar uma olhada. Eu falei: ai, mas esse prédio eu vou dar um downgrade, enfim, muito grande, como é que eu faço? Não sei o que. Ela falou: Camila, você não está em posição de escolha. Fomos, fizemos uma obra do jeito que deu, assim. A clínica não era nem, assim, menos que a metade de tamanho, de infraestrutura, de beleza, de organização, mas era o que deu para fazer. E a gente foi para esse prédio. E aí, coincidências ou não, a gente está nele até hoje, porque esse prédio foi todo reformado. É, fachadas, corredores, ele ficou um prédio super legal que ele não era na época. Uhum. E a gente está lá até hoje. Então, a gente foi pegando falinhas, a gente está hoje com o equivalente. São 3 salas, mas são 3 salas grandes, então a gente está com 150 metros, equivalente a 5 salas comerciais, no mesmo prédio, até hoje. Que legal, né? Então, assim, a gente tira duas lições daí, né? Dois raciocínios, né? A coisa da previdência, de você ter também todos os seus recursos, a sua estrutura, seus equipamentos inseguros, o fisioterapeuta não cuida muito disso, não faz muito esse cuidado importante de botar no seguro até a própria vida, né, para não deixar a família desassistida, tal. Então, isso é uma coisa muito interessante. O segundo também é essa é esse networking servidor, né? Não é um networking que se aproxima por interesse, é um networking que se aproxima espontaneamente de forma a ser uma via de mão dupla, onde todo mundo se ajuda, todo mundo se emparcera, e você ter esse sintoma na hora que tem uma dor de barriga, das pessoas irem atrás de você para te oferecer as coisas sem você pedir. Isso é muito legal, né? Isso, além de ser um sinal é, de que você talvez tenha construído direito a sua carreira, mas também construído direito a sua conduta no dia a dia, né? Porque ninguém vai ligar para um escroto, né? Para uma pessoa sem escrúpulos e falar, não, vem aqui atender aqui, vem aqui, a gente te apoia, um monte de gente te ligando. Acho que é muito legal também dessa conduta da gente, né? Conduta fisioterapêutica não é só conduta com o paciente, a conduta é um meio de como você vive da sua profissão, como é que você é visto pelas pessoas, como é que você cuida da sua reputação junto aos colegas, essa construção, até o Warren Buffett fala, né? O maior investidor do mundo fala, você constrói a sua reputação ao longo da sua vida e você pode destruí-la em um dia. Sim, E isso é um símbolo de que você soube construir, mesmo entrando e saindo e sabendo, né? Inclusive, muita coisa que fisioterapeutas não sabem fazer é entrar e sair de serviços, entrar e sair de negócios, entrar e sair de trabalhos. E depois não sair direito, não sair pela porta da frente, não sair conversando, mostrando ou entendendo que aquele momento passou e que o momento não é mais adequado para aquilo continuar, né? Então acho que é muito legal esse insight, esse ponto, para que a gente também cultive um pouco essa coisa da ética, de não fazer as coisas erradas, de fazer as coisas pelo caminho certo, pelo caminho da conversa, pelo caminho da conversa franca, cara na cara, olho no olho, né, Camilo? sim, é uma coisa que eu falo para todo mundo, fisioterapeuta, a gente não aprendeu isso na faculdade, mas assim, as pessoas têm muita dificuldade de falar, de combinar as coisas. E se não der certo, como é que a gente faz? Então, assim, a dica que eu dou para todo mundo é melhor falar e combinar tudo, porque o Uhum, combinado não sai caro, né? uhum, Então, todas as minhas sociedades, realmente eu saí bem, continuo amigas de todas até hoje. uhum, É o meu perfil. Assim, realmente, o meu perfil não é meu perfil de ir pro embate com nada, é, mas eu acho que o grande diferencial para dar certo também a saída, porque assim, quando você entra, igual um casamento, tudo mil maravilhas. uhum. Aonde pode dar problema é na saída. É, Então, assim, você já pode entrar numa coisa combinando a saída. Ah, sim. mas você tá achando que vai dar errado? Não, não tô achando que vai dar errado. Mas Uhum, quando a gente casa também, a gente também não acha que vai dar errado. sim. Né? Quando a gente faz um seguro, igual você falou, a gente não quer que dê errado. Mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. Então, a dica que eu dou é ter uma boa conversa, não ficar com vergonha de falar algumas coisas, o que vai pensar de mim, vai achar que eu já tô querendo que dê errado logo nisso. Não. É Uhum. ter uma conversa franca e fazer os combinados. Porque quando está combinado, é muito mais fácil você
fazer essa saída de uma forma bacana. A gente não faz contrato, por exemplo, no papel pro dia que as coisas estão dando certo, pro dia que está dividindo o lucro. A gente faz contrato pro dia que o pau quebra, pro dia que alguém te É isso, rouba, pro dia que alguma é coisa isso. dá errada, né? Pro dia que alguém tem alguma atitude antiética, né? É para isso que existe contrato. O contrato serve para Sim, quebra, não pro dia da alegria, né? é isso, é isso. Isso é 2010, o incêndio é 16, e essa sala nova Ah, a gente, em menos de 6 meses, a gente já estava na sala nova. é 16 ainda, e aí Não, aí, como foi em agosto, a gente entrou iniciozinho 17. de 17. É. É. Aí 17, beleza, né? A coisa começa a Não sei como estabilizar. dava, não tinha grana, era, assim, era do jeito que dava mesmo, mas logo, em 2018, a gente já estava procurando outra sala no Uhum, prédio, uhum, e aí vagou uma sala embaixo, 2 andares abaixo, aonde já eram duas salas juntas, né? Porque uhum. quando você monta separado, você perde muito espaço. Você tem que ter uma outra recepção, você tem que ter uma Sim, outra copa, você tem que ter mais banheiro. Então você perde espaço. Então eu fui para essa sala já é aonde era integrado. integrado, e aí eu não precisava dessa sala de cima. E foi muito interessante, porque eu falei assim, cara, eu tenho um aluguel aqui muito bom. A sala já está toda adaptada para fisioterapia. A proprietária era super gente boa. Eu falei, cara, eu tenho que passar isso aqui para alguém legal. E aí o Palmiro e o Dan já eram no meu prédio, eles já tinham várias salas. Eu falei, cara, vocês não querem vir para cá? Porque assim, cara, o preço tá muito bom, já tá tudo novinho, não sei o quê. Eles foram, mudaram só algumas coisas de ambientação mesmo e ficaram lá. E logo depois também, 2 anos depois, mais ou menos, é mais ou menos isso. Eu precisava de mais espaço. Hum, Eles saíram do prédio porque eles tinham salas em vários andares, eles conseguiram ali do lado um andar único, continuam hum, vizinhos, mas é um andar único. E eles voltaram para mim, falaram, Camila, a gente vai sair porque a gente está indo para esse lugar que a gente vai conseguir unificar tudo, vai melhorar a nossa vida. Eu lembro do Dan falando para mim assim: nossa, eu não vejo a hora, isso vai melhorar muito a nossa vida. uhum, E eu voltei para essa minha primeira sala, aonde hoje a clínica de baixo, que tem seus 90 e poucos metros quadrados, é a clínica de ortopedia, é a maior clínica, aonde uhum, tem um, dois, três, quatro, 6 pontos de atendimento. E essa clínica de cima, do sexto andar, que foi a minha primeira clínica lá atrás, a gente deu uma uhum, reformada nela e virou a nossa clínica de fisioterapia pélvica, que era um braço que a gente teve que fazer para absorver uma colega minha, como eu falei, uma grande amiga minha, obstetra, uhum, é, e a gente abriu esse braço lá na clínica. Foi um braço que foi crescendo muito. E quando a gente precisou de mais espaço, eu falei, cara, em vez de eu ficar um dia um paciente atendido lá em cima, outro dia aqui embaixo, sobe no meio, volta aqui. Eu falei, cara, vamos dividir e vamos fazer um centro só de fisioterapia feminina. É um braço que está crescendo, a gente já deixa um espaço para ele crescer, vamos uhum, investir nisso. Então, hoje eu tenho esses 150 metros, eles estão divididos em 2 andares diferentes, mas eu tenho uma clínica só de saúde da mulher e uma uhum. clínica só de ortopedia no mesmo prédio. Muito E legal. aí eu tenho uma pergunta para você. Adivinha o que está acontecendo no momento? O que está acontecendo no momento? A gente está precisando de mais espaço. Calma, calma que ainda vem a hecatombe, né? Porque assim, eu tava aqui em franco crescimento, tudo funcionando, a clínica voando, tal. Começa a vir um rumor de que tem uma doença na China que está se espalhando pela Europa. E aí, numa semana normal, assim, quarta-feira, tinha metade do movimento na clínica, assim. A- Uau! Aí, lá para 16 de março, 17 de março de 2020, na quinta-feira, muito pouco movimento. Na sexta-feira, não tinha paciente, a secretária me chama e fala assim, Hélio, semana que vem nós não temos ninguém agendado. Falei, cara, eu lembro que eu entrei no banheiro para pensar assim, falei, cara, o que que vai acontecer? Será que a minha clínica vai reabrir? Porque era hecatombe, parecia que tinha caído um meteoro na cidade, né? Eu andei pela Avenida Paulista, não tinha ninguém na rua, assim, tipo, Foi uma loucura. loucura. E eu não sabia se a minha clínica ia reabrir e eu lembro que eu estava dentro do banheiro pensando, professora Ana Maria Siriane me liga. Eu nunca vou esquecer esse dia que ela me liga, ela fala assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando agora, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente vai sair dessa. Fique em paz que vai dar certo. Eu desliguei, agradeci. E eu sempre falo disso aqui nesse podcast porque é na hora da merda que as pessoas importantes vão ligar pra você, Sim, né? As sim. pessoas não vão te ligar pra dar parabéns. Esse dia ninguém precisa nem te ligar, na verdade, não tem importância. As pessoas têm que te ligar no dia que você
você fala, tô fudido agora, tô ferrado, não vai dar certo. É aqui que você precisa receber uma ligação, né? Como é que foi Sim. pra você, primeiro, esse mergulho na incerteza, esse medo, some os pacientes, o que que Bom, mas acontece? paciente Some fecha os pacientes, tudo, né? todo mundo em casa, né? Fecha tudo. E aí, a minha maior preocupação foi com as fisioterapeutas. Já tinha uma equipe maior, e a gente trabalha muito próximo, né? A gente, enfim, a convivência é muito próxima. Eu sabia da vida de cada um, eu sabia quem tinha filho, quem não tinha filho, quem tinha acabado de casar, quem morava com o pai, quem morava. Então, a minha maior preocupação foi com as fisioterapeutas. Então, o que que a gente fez? A gente. E preocupar a cabeça também. Então, a clínica ela tem esse perfil de estimular muito cursos, a gente ajuda muito as fisioterapeutas. Então a gente começou a comprar muito curso online e falar assim, cara, já que é o que tem para fazer, vamos estudar, vamos estar juntas aqui e trocar e se ajudar. Então a gente tinha reunião semanal para todo mundo se ver, e tinha esses cursos. Só que a gente achou, né, Hélio, que fosse uma coisa rápida, né, Uhum, no início. E uhum, não foi. não foi. Então, o que que aconteceu? A gente, muito rapidamente, a gente teve uma demanda aqui no Rio, né? Então a gente teve muitos acidentes caseiros, então assim, fraturas de fêmur. Eu tive um amigo meu, um grande amigo meu, que de tanto malhar, ele fez uma lesão da bursa do cotovelo, teve que operar. A gente teve um outro paciente que estava em casa, foi tentar dar uma volta de bicicleta no condomínio para não pirar, caiu, teve um acidente. Então, assim, os acidentes eles diminuíram, mas eles continuaram acontecendo. E Uhum, eu tive também, a primeira vez que eu saí de casa, foi com um amigo meu médico, que era meu vizinho do prédio anterior, que ele foi para a linha de frente e ele me ligou e falou assim: ele tinha uma hernia disco lombar que ele já tinha tratado lá na clínica e ele travou. Ninguém sabe por quê, né? Mas ele travou, ele me ligou assim: Camilinha, eu preciso de ajuda. Eu falei assim, e todo mundo naquele pânico, ninguém saiu de casa, a gente passando álcool em tudo e não vendo ninguém. Eu falei, tá. Aí eu falei, cara, como é que eu vou? Eu vou sair de casa, né? Fiquei muito super insegura. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, esse cara tá lá na frente, na linha de frente, botando a cara dele. Quem sou eu para dizer que eu não vou sair para atendê-lo? Vou. A primeira coisa que eu fiz, liguei para a pediatra das meninas, falei, olha só, eu tenho a criança tem algum risco muito maior do que o que a gente está vendo aí. Ela virou e falou assim, olha, a gente não tem nenhum caso de complicação e de uma grande fatalidade com uma criança. Fui eu, a gente ri até hoje, porque hoje ele era meu vizinho de casa, hoje em dia ele é meu vizinho, eu consegui uma sala para ele, ele é meu vizinho de consultório. uhum, Eu fui com jaleco descartável, máscara, face shield, a gente não sabia o que fazer, se a gente, como é que fazia, uhum, é, e eu atendi o Regis, e aí óbvio que o Rio de Janeiro é um ovo, todo mundo falou assim, a única louca que saiu de casa foi a Camila. Então meu telefone começou a tocar dos médicos. Camila, eu tô com esse paciente assim. Camila, eu tô com esse uhum, paciente assim. Camila, eu tô com esse paciente assim. No início eu fico com muito medo, mas como tudo na vida, a gente se acostuma, né? uhum, Então, meu telefone começou a tocar muito e eu falei para as meninas, falei, olha, gente, todo mundo não tem certo, não tem errado. Cada um sabe do seu, cada um tem uma crença, cada um tem uma história, cada um tem uma logística dentro de casa, mas a gente está com essa demanda. Quem quiser, a gente vai começar a ajudar essas pessoas. E a gente começou a ajudar essas pessoas. E aí, mais gente ainda ficou sabendo, mais gente ligava. E a gente não só voltou muito rápido aos uhum, atendimentos domiciliares, como quando a clínica abriu com 3 meses, né, que a área de saúde começou a reabrir ali, a gente já tinha um movimento. E aí, o grande pulo do gato, eu tenho vários amigos que tiveram que fechar, eu tive vários amigos que tiveram que se reestruturar. A gente cresceu muito na pandemia. A gente uhum, dobrou na pandemia. uhum, Porque não só a gente teve essa demanda reprimida e a gente tem um relacionamento já com bastante número de médicos, mas na pandemia eu tinha médicos assim me ligando e falando assim, eu quero te conhecer, eu quero começar a mandar paciente para você, porque só você está atendendo. uhum, Então a gente ampliou esse leque de parceiros na pandemia. E uhum. uma outra coisa que aconteceu na pandemia também, que eu acho que tem muito a ver com esse crescimento, que eu não faço nada de uma forma muito profissional, foi eu ter aberto as redes sociais e me expor mais aqui e aparecer um pouco mais. Então, assim, a pandemia foi um momento, acho que sim, difícil para todo mundo. Sim, E antes da gente entrar aqui, a gente estava falando de um momento pessoal nosso, né? sim. Super difícil. Não sei se você já falou disso aí na Não, sua pode falar, história, pode falar, não mas tem problema nenhum. assim, nós perdemos as nossas mães, né, para o Covid, É, mas foi um ano que é,
para a clínica profissionalmente, é, foi um ano muito bom. Então, foi um ano muito difícil na pessoa física, mas foi um ano muito bom na pessoa jurídica. Eu tenho certeza que a minha mãe está super orgulhosa de mim, onde ela possa estar. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, dessa força que você acaba tendo. Eu também tenho uma história aqui com a minha clínica, porque acontece tudo isso e eu fico em casa uma semana trancado e eu começo a pirar, assim, com a possibilidade de que nada ia conseguir, não ia conseguir. Não ia conseguir dar seguimento ao meu projeto, à minha clínica. E foram anos de sofrimento depois, porque também nada abria de vez, né? A coisa ficava, outra onda, fecha de novo. Sim, Outra onda, diminui de novo. E assim, a gente tem conta para pagar, não tem jeito, né? sim, E uma curiosidade é que, tipo, 10 dias antes de fechar tudo, eu peguei uma grana, arrumei o jardim da clínica, deixei a clínica bonita, cheia de flor, assim, plantei um monte de planta. Ficou bonito, ficou colorido, assim. Aí 10 dias depois fecha e eu tinha combinado com a faxineira que ela ia regar as flores 3 vezes por semana. E eu me lembro que eu vinha para a clínica 3 vezes por semana para regar as plantas, para não deixar as plantas morrerem, entendeu? E eu acho que isso uma parábola bonita de se falar, que mesmo na situação que a gente estava, a gente tem que continuar regando as nossas plantas para que elas não morram, entendeu? Para que a gente possa sim, atravessar esse período difícil e conseguir continuar sendo o que a gente era depois que a tempestade passar, né? Então, eu me lembro de eu todo triste aqui regando minhas plantas e desanimado e a clínica é grande, então eu ligava a mangueira numa torneira e regava uma parte, aí desligava, arrastava a mangueira, ligava do outro lado e regava, sabe? Então, assim, é interessante como esse trabalho me fez fugir. E outra coisa que eu fiz também foi uma época que eu treinei muito, assim. Então, eu lembro das ruas vazias e eu correndo na rua sozinho de máscara para não enlouquecer, assim, sabe? Para conseguir dar conta atravessar essa fase difícil, né? E aí, Camila, você voltando da pandemia e tendo aí resolvido suas feridas e tendo crescido, continua com a clínica e começa a ver novos horizontes aí. Que mais que aconteceu? Então, a gente usou a pandemia a nosso favor, no sentido de Uhum, se botar à disposição, e a gente cresceu. A gente, graças a Deus, eu tenho isso bem claro, assim, a gente tem, todo ano, a gente faz bastante, é, enfim, reunião estratégica, a gente coloca metas, e eu sou uma pessoa que, assim, eu ponho metas alcançáveis, né, grandes, mas alcançáveis, então a gente está sempre batendo as nossas metas, cada ano é sempre melhor que o outro, crescendo, enfim, devagar, orgânico, e uhum, agora a gente está exatamente nessa situação. É, onde eu já fiz reformas na clínica, né? A gente tinha um Pilates, eu estava te falando, a gente tinha um Pilates na clínica, onde ele ocupava o maior espaço da clínica e era o menor ticket da clínica, e não era o nosso core business, não era o nosso, como a gente queria se mostrar mesmo para o mercado, era só um plus para os nossos pacientes. Então a uhum, gente tirou o Pilates, botou umas macas, agora a gente já está vendo, a gente está vendo é, uma recepção inteligente lá para cima, para a gente unificar as recepções e usar a recepção lá de cima para aumentar um pouco mais. Mas a gente uhum, está vendo aí um problema bom, né? Que eu uhum, adoro falar problema bom, um uhum, problema bom pela frente. E aí eu queria te falar que é o seguinte, é muito interessante, porque na minha cabeça era um problema que eu não tinha como solucionar. Fazendo uma conta matemática muito rápida na minha cabeça, pelos preços que a gente tem aqui, pela oportunidade que a gente tem aqui e pelo crescimento mesmo da cidade. uhum, E eu já estava vendo o plano B, porque assim, eu sempre preciso, eu amo o que eu faço, a clínica é minha vida, mas eu sempre preciso ter um projeto novo, ter uma meta nova para alcançar. uhum, Então eu já estava vendo plano B e plano C. Né, eu entrei sócio de uma startup, estou entrando sócio de outra empresa, não sei o que e tal. Mas eu em São Paulo, semana passada, tive aí pessoalmente, fui visitar o seu espaço, a gente se conheceu, a gente conversou e eu já voltei com a cabeça um pouquinho diferente. Eu acho que dá, hein? Acho que dá. Acho que dá o quê? Aumentar a clínica, porque eu tava na minha cabeça assim que igual eu te falei, né? Assim, aqui no Rio a gente tem poucas oportunidades de locais. Então, quando tem, eles são valores muito absurdos que inviabilizam o nosso business plan. Uhum, Mas vamos começar a olhar, ligar o radar, botar energia para isso, porque uhum. tudo é possível. Vai aparecer.
Vai É, aparecer, vai é. aparecer. E esses novos negócios aí, o que que você tá fazendo, mulher? Então, eu sou sócia de uma empresa, de uma startup de impressão de órteses 3D. Eu estou em casa, não tenho aqui. É super legal, chama Órteses. Eu Uhum, conheci os meninos numa feira de inovação, Rio Innovation, que uhum, eu vou desde a primeira edição, e conheci os meus sócios lá. Ano passado a gente expôs novamente. Então, eu primeiro eu fui como só observadora, depois eu consegui, enfim, ali fazer uma sociedade. No terceiro ano eu fui como expositora e esse ano eu palestrei no Rio Innovation. E o Rio Innovation, cara, é uma feira gigantesca, são 150 mil pessoas em 3 dias, de todas as áreas, não é só da área de saúde, tem uma área só para saúde. Está indo para São Paulo aí, ano que vem, vamos ter Rio Innovation em São Paulo, que é São Paulo Innovation, né? uhum. Então, conheci meus sócios lá. É, eu sou investidora da empresa, mas eu tenho também um vesting, eu sou comercial da empresa. E estou vendo outras coisas por aí que já estão quase fechando, mas eu realmente não posso contar. Ah, tá bom, tá bom. Bom, Camila, você mudaria alguma coisa? Se você voltasse 20 anos para trás, Sabendo de tudo, eu mudaria algumas coisas, mas eu acho que também esses erros que fizeram a gente chegar até aqui, né? E aprendizados, né? é o aprendizado. Acho que também a gente reclama, mas a gente gosta, né? Tudo muito fácil, não é muito nosso perfil. É. Mas, assim, algumas coisas eu mudaria. Eu vim num processo de amadurecimento de como lidar com as colaboradoras. Como eu sempre trabalhei muito, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu te falei aí, eu trabalhei sábados até 2021, até minha mãe falecer, praticamente todos os sábados. Eu só quando eu tinha uma viagem, alguma coisa aqui. Então eu não almoço vários dias, não estou dizendo que é certo. Hoje em dia eu sei que não é certo, mas não almoço. Encaixo paciente à noite, já atendi paciente às 7, às 6, às 5, quando dá. Mas eu tinha uma certa dificuldade de entender as fisioterapeutas que não pensavam assim, porque para mim era muito natural. E hoje em dia, depois de, enfim, muito tempo, muita terapia, muita conversa delas, que eu deixo esse canal muito aberto, eu vejo isso de forma diferente. Então, acho que eu poderia ter feito isso antes. É, Até mesmo assim, a gente perdeu poucas pessoas. A gente tem uma clínica que não tem muita gente saindo, mas, enfim, no meio do caminho tiveram algumas pessoas. E uma outra coisa, que é bobeira, assim, que a gente estava comentando aqui antes, que é uma coisa que me incomoda um pouquinho no crescimento, é a clínica ter meu nome. Eu acho que como estratégia eu faria um pouquinho diferente também. Mas, assim, nada que eu me arrependa tanto, todos os momentos, até nos mais difíceis, né, que eu falei aqui, que foi a pandemia e foi um incêndio. Eu acho que pior que isso, né, a perda da minha mãe, de coisas bem graves, foi onde a gente ganhou força para crescer, para dar uma alavancada. Então, assim, eu sou muito grata à fisioterapia, ao meu pai que falou para mim, teve aquele insight de falar a coisa certa na hora certa, e também, assim, pelo meu perfil mesmo de aproveitar as coisas. Tudo para mim é motivo de festa. Então, assim, até quando a gente está na M, eu tô lá dando um jeito de fazer uma brincadeira, de me divertir, de pensar que vai dar certo. Se não tiver essa resiliência, é melhor nem entrar na brincadeira do empreendedorismo, cara. Com É, certeza, é tudo com feito para certeza. dar errado e você tem que aguentar o tranco, né? Eu brinco, é igual a escola de samba. Eu não sei como é que aquilo ali dá certo, porque assim, é uma quantidade de pessoas que, assim, porque o treino deles é só ali meia dúzia, ali, maneira de dizer, da comunidade. E quando aquelas coisas, aqueles carros gigantescos, aquelas fantasias, e quando você põe todo mundo junto, o negócio acerta. Então eu brinco, empreender é quase que um desfile de escola de samba. É tudo feito para dar errado, mas dá certo. Camila, qual que foi a maior gentileza que fizeram na sua vida? Fizeram para você na sua vida? Então, eu acho que realmente esse fato do incêndio, da quantidade de pessoas que me ajudaram ali em todos os sentidos, eu nunca vou me esquecer o nome de todas as pessoas que me ligaram, que falaram e que me ofereceram ajuda. Assim, ali eu acho que foi um dos momentos mais difíceis. Assim, foi rápido, tá? Mas quando eu olhei aquilo ali, aquela cena daqueles bombeiros, das pessoas saindo, descendo, eu lembro de eu entrando na sala, depois estava tudo né, contornado, água, tudo estufado, toda a marcenaria, computador, maca elétrica. Quando eu olhei aquilo, eu falei, aí
no mesmo, assim, mas foi assim, acabou, não teve essa possibilidade de acabar. A gente pegou um rodo, meu marido, a Marcela, que está comigo até hoje, a gente começou a passar o rodo, uns amigos meus, padrinhos das minhas filhas, foram lá, que moravam atrás, dar um help. Logo depois de ver todo mundo com rodo na mão, e ninguém sabia o que estava fazendo. Acho que todo mundo pegou no rodo, na vassoura, só para. Porque não tinha o que fazer. Assim, aquele rodo foi simbólico. Era Uhum. tanta água, tanta cinza. A gente não fez nada, mas todo mundo pegando aquilo ali junto, sabe? Sem saber o que estava fazendo, mas todo mundo ali se ajudando. Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes assim, da minha vida. Você gosta de ser fisioterapeuta? Eu amo. Você, Não me você... vejo fazendo outra coisa. Que Eu bom. me divirto. A gente está aqui também um pouco para resgatar um pouco desse amor, não amor, não é trabalhar por amor, mas esse orgulho de ser fisioterapeuta, né? Eu sou muito A orgulhosa. galera reclama demais, a galera fala muito mal da própria profissão, e eu acho que tudo que eu tenho na minha vida veio da fisioterapia. Até as cidades que eu conheci, às vezes, foi a fisioterapia que me levou, outros países que eu conheci. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para resgatar isso também. E agradecer você por essa história que vai colaborar muito aqui para que as pessoas se inspirem, se encorajem e se espelhem em você para poder tirar do papel. Tira do papel a porra do seu projeto. Isso aí, isso aí. Eu gosto muito de falar, né? Assim, a nossa profissão é linda, né? Você, enfim, ajudar as pessoas, devolver saúde, devolver bem-estar. Eu falo muito isso lá na clínica. A gente não é, reabilita um joelho. A gente faz uma avó conseguir sentar no chão e brincar com o neto dela. Eu tenho essa pergunta na minha avaliação, é, e a gente tem sempre um objetivo para alcançar. Eu acho que quando você conta uma história para você, quando você vê de forma diferente, é realmente uma profissão muito bonita, mas como você falou, tem muita gente que gosta de reclamar e as pessoas nem tentam, né? É. Então, assim, realmente, assim, a gente tem uma fisioterapia que ainda, em muitos lugares, eu entendo que é uma profissão desvalorizada, é um piso, né, baixo, mas, assim, cara, quem quer faz, dá para fazer. Então, assim, dá para você trabalhar com o que você gosta, você ajudar as pessoas, você ter uma profissão bonita e ainda ser bem remunerado com isso. Mas você tem que querer. Sim, Não chega do nada, não bate na janela. O que eu sim. contei aqui é uma ralação, mas por isso que você tem que gostar do que você faz e gostar do processo. Senão, não tem como dar certo. Maravilhoso esse papo, Camila. Agradecer você pelo seu tempo, por ter se disponibilizado. Prazer te conhecer pessoalmente, um prazer gravar isso aqui, registrar a sua história aqui. Quem sabe daqui uns 150 anos, alguns fisioterapeutas estarão escutando a sua história, a gente nem vai estar aqui mais. As pessoas vão se inspirar, vão continuar aqui a nossa caminhada e agradecer. Obrigado, viu? Super obrigada. Fisioterapeutas, ó, não desistam, porque a nossa profissão é uma das mais bonitas que tem. É isso que de final aí, de mensagem que eu tenho para deixar para todos os nossos colegas. Obrigada pelo convite. Eu realmente adorei te conhecer pessoalmente, adorei conhecer seu espaço, sair daí com a cabeça borbulhando e adorei estar aqui com vocês. Que legal. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse momento do episódio. Lembrando a vocês, estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Manda esse episódio para alguém. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas, vai lá no YouTube, curte, compartilha, manda para alguém, porque eu tenho certeza que essa história pode ser a faísca que vai fazer com que alguém mude a própria vida, o próprio caminho, a própria jornada, a própria carreira. Agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente e até mais. Tchau, tchau.